Bem-vindos a esta celebração. Tenhamos presentes as seguintes intenções. Monsenhor Cirilo António de Figueiredo, grande impulsionador das festas em honra de Nossa Senhora da Ajuda. Armando Carvalho de Barros. Adelaide Alves. Aniversário, falecimento, Carolina Igreja e marido. Aniversário, falecimento, Artur Sá dos Santos. Quinto aniversário, falecimento, António Joaquim Fonseca Lopes. Aniversário, Delmira Miranda Santos. Ação de graças a Nossa Senhora de Fátima. Maria Teresa dos Santos Gonçalves. Maria Angelina Silva Falcão e Pais. Ação de graças a São Judas Tadeu e São Brás. José Silva Amorim e esposa. António Barbosa Miranda. Maria do Sameiro Gomes Rodrigues. Zulmira Carvalho Pinheiro e família. Nuno Manuel Fonseca Cruz, pai e familiares. Manuel Gomes Ribeiro, esposa e filha Maria Emília. Adelina Figueiredo, pais, irmãos, sogros e cunhados. Mário Gomes de Campos, pais e sogros. Maria Amélia Fernandes da Quinta, Domingos Fernandes da Quinta e Manuel Joaquim Fernandes Loureiro. Adelino Barros Correia e familiares. Mário Carvalho Ferreira. Elvira Jardim Correia e filho. Ação de graças a Nossa Senhora da Ajuda. Pelos imigrantes vivos e falecidos. Familiares de Angelina Brito. Joaquim Costa e Silva. Irmãos vivos e falecidos da Confraria das Almas e Senhor dos Aflitos. Hoje, a nossa comunidade paroquial está em festa. Celebramos a festa de Nossa Senhora da Ajuda. Aqui estamos para celebrar a Eucaristia. No caminho da nossa vida e da nossa fé, Jesus faz-nos perguntas que vão diretas ao nosso coração, às quais não podemos responder sozinhos. Precisamos de escutar juntos a palavra de Deus, para que seja o próprio Deus a revelar-nos o seu rosto. Precisamos de nos escutar uns aos outros para partilharmos o conhecimento íntimo e vital de Jesus de cada um. E só assim chegaremos juntos a uma fé comum, à fé da Igreja. Examinemos as nossas obras e poderemos, de algum modo, medir a temperatura da nossa fé em Cristo e da nossa amizade com Ele. Com este espírito, de pé, damos início a esta Eucaristia cantando.
Filho e do Espírito Santo. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Os povos vos louvem, ó Deus. Quem tem um coração vazio, um coração oco, não tem a capacidade de louvar, não tem a capacidade de acolher e também não tem a capacidade de agradecer. Num tempo de sondagens em que vivemos e no contexto em que nos situamos, nem Deus nem nós escapamos. Ou acreditamos ou não acreditamos. Eu creio que essa fé, essa convicção e esse ânimo que aqui hoje nos traz, junto à Mãe, que esta comunidade de Gilmonde invoca como a Senhora da Ajuda. Só pede quem é humilde. É isto, caríssimos cristãos, que saudando cada um de vós aqui presente neste espaço e aqueles que por diversas distâncias nos acompanham pelas redes sociais, vamos de forma muito simbólica neste momento coroar a imagem de Maria. Ela tem na sua coroa 12 estrelas, que simboliza a vida de todos nós com as facetas que ela apresenta, das alegrias e das tristezas, das vitórias e tantas vezes das próprias derrotas. Façamos este gesto com fé e com convicção. Bendito sejais, Senhor Deus do céu e da terra, Deus misericordioso e justo, que dispersais os soberbos e exaltais os humildes. Para cumprir o vosso desígnio admirável, deste-nos o exemplo mais sublime no Verbo encarnado e na Virgem sua Mãe, a Senhora da Ajuda. Olhai com bondade, Senhor, para estes vossos servos, para que possam contemplar a imagem de Nossa Senhora da Ajuda e confessem que o vosso Filho é Rei do Universo e imploram a Virgem Santíssima, sua Rainha. Celebrar esta Eucaristia, neste encontro com Deus e com os irmãos, reconhecer a nossa condição de pecadores.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto
dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Comparecemos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além, vi-me na aflição e na dor. Então invoquei o Senhor, Senhor, salvai a minha alma. Justo e compassivo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Estava sem forças e o Senhor salvou-me.
Leitura da Epístola de Santiago. Irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também a fé, sem obras, está completamente morta. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
E Jesus dizia-lhe claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Digníssima confraria da Senhora das Almas e Senhor dos Aflitos, promotora desta festa, das grandiosas festas em honra de Nossa Senhora da Ajuda, saúde todos os movimentos da comunidade paroquial aqui presentes, desde os leitores, os acólitos, os ministros da comunhão, o grupo coral, o grupo de jovens e todos aqueles que de forma muito própria vão colaborando na vida desta comunidade. Saúde de forma especial o Sr. Casimiro, que fez e quis ter a vontade de estar presente aqui no meio de nós, neste ato celebrativo, uma vez que a cultura e fé andam de mãos dadas, uma vez que a cultura e a fé têm sempre de promover a dignidade do homem e da mulher em todas as suas dimensões. Saudar também cada um de vós, que sois os devotos de Nossa Senhora da Ajuda, aqui presentes e aqueles que porventura nos seguem pelas redes sociais. Deus não quer saber, não está interessado em saber aquilo que nós sabemos de Deus, mas Ele está sobretudo preocupado e interessado em saber a paixão que nós temos por Ele. Quase que podíamos dizer que Jesus não é um candidato nas próximas eleições, mas Ele está, sobretudo, consciente de que é necessário fazer uma sondagem de opinião, sabendo que o seu projeto ainda nem sequer está concluído, está muito aquém de ficar concluído. Mas ele sentiu a necessidade de saber e de testemunhar e de testar a fé ou a não fé daqueles que todos os dias caminhavam com ele. Foi isso que acabamos agora de escutar no Evangelho. Vede que ele se divide em duas grandes partes. Na primeira parte nós encontramos a pergunta: quem é Jesus? E na segunda parte encontramos o anúncio da paixão de Jesus, de que ele ia ser maltratado, de que ele ia ser crucificado, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas depois apresentava-nos, caríssimos cristãos, a condição para seguir Jesus, de renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir aquele em que acreditamos. Se na semana passada, amigos, eu dizia que cada um de nós deveria submeter o seu coração a um raio-x e de ver que no seu resultado apareceriam algumas manchas negras, que é o nosso orgulho, o nosso mau humor, o nosso mal querer, hoje não somos convidados a submeter um exame médico, mas é Jesus que nos submete a um exame da nossa própria consciência. E Ele quer ver, caríssimos cristãos, qual é a distância nossa própria, interior e particular, a nossa distância que vai entre a nossa cabeça, os nossos pensamentos e o nosso próprio coração. Vós vede, caríssimos amigos, os discípulos, há cerca de 3 anos que andavam com o Mestre. E eles estavam preocupados, Jesus estava preocupado em saber se eles estavam a compreender ou a não compreender os seus ditos, as suas curas e os seus milagres. Está na hora, caríssimos amigos, de eles optarem
E Jesus quase que faz um exame académico, quase um exame de consolidação dos conhecimentos, um teste diagnóstico. E começa a perguntar-lhes: vós que andais todos os dias comigo, dizem uma coisa, quem dizem por aí as pessoas que eu sou? E a resposta não foi difícil de dizer. E eles papaguearam-na. Estava na ponta da língua. Oh mestre, olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és mais um profeta, outros dizem que tu és Elias. E ali fez-se um silêncio absoluto, porque este Jesus, astuto e pedagógico, não fica apenas por esta questão que porventura até daria para copiar pelo vizinho do lado, mas lança-lhes uma segunda questão: e vós, que andais todos os dias comigo, quem dizeis que eu sou? E aqui a resposta, caríssimos amigos, foi difícil de dar. E vê que a resposta mais espontânea, mas também mais assertiva, não foi do mais inteligente, não foi do mais intelectual dos grupos dos discípulos, mas foi de Pedro. Pedro, que era um rude pescador, que não tinha grande cultura, nem tinha canudos universitários, mas foi ele que disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Amigos, se eu pegasse no microfone e fosse por esta assembleia abaixo e vos perguntasse quem dizem aí por Gilmonde que é Deus, nós certamente que ouviríamos respostas muito diversificadas e certamente não teríamos dificuldade em pronunciá-las. Mas se individualmente eu fosse por aí abaixo, por esta assembleia, e perguntasse: e tu João, e tu Maria, e tu Manuel, quem é Jesus para ti? Aqui, certamente que muitos de nós ficaríamos muito entalados, ficaríamos muito paralisados, porque não saberíamos o que dizer. E aqui está o nosso mal. Nós muitas vezes formatamos a nossa religião. Nós muitas vezes, caríssimos cristãos, a definição que nós temos de Deus foi porventura aquela definição que os nossos pais, os nossos catequistas nos ensinaram nos bancos da catequese. Pois a minha definição de Deus, a minha ideia de Deus, tem que ser completamente diferente da tua ideia. A nossa ideia de Deus, caríssimos cristãos, da diversidade desta Assembleia, não pode ser a mesma. Onde é que eu descubro Deus? Eu descubro Deus na minha própria vida, na simplicidade da própria vida. Quantas vezes é que a nossa vida não corre como nós gostaríamos e revoltamos-nos contra Deus? Colocamos em causa a própria existência de Deus. E quantas vezes na simplicidade da vida nós encontramos também ali a mão discreta e carinhosa de Deus. Eu creio, caríssimos amigos, que são estas duas facetas do bem e do mal, da alegria e da tristeza, da vitória e da derrota, que nos levam, sobretudo, a construir uma verdadeira ou um verdadeiro conceito de Deus. Olhai, nós estamos no dia 12 de setembro do ano de 2021. E vós vede que o nosso mundo e a nossa sociedade vive mais de perguntas do que respostas. Repito, a nossa sociedade, que somos nós também, vive mais de perguntas do que respostas. Como é que aquele conseguiu ter aquela casa? Como é que aquele conseguiu ter aquele carro? Como é que aquele conseguiu ter aquele posto de trabalho? Só perguntamos. Só desgastamos o nosso tempo focando o nosso olhar na vida do outro. E, consequentemente, desperdiçamos o nosso tempo, as nossas energias, a descobrir as maravilhas e os talentos que habitam bem dentro de nós. Eu podia vos perguntar: tu és o que sabes? Eu não sou o que sei. Eu sei muito mais do que aquilo que sou. Explico-me. Todos nós temos que ser boas pessoas, verdade ou mentira? E nós somos boas pessoas uns com os outros. Afinal, nós sabemos mais do que aquilo que somos. Muitas vezes escutamos alguém que até fala muito bem, que até tem um dom de palavra, que até tem um status social que nos agrada, que até é bom nós nos encostarmos a ele. Ouvimos com atenção, mas depois aquilo que ele disse não tem impacto nenhum na minha vida. Não será isto também que se passa com Deus? Nós até escutamos a voz de Deus, nós até compreendemos a sua palavra, mas não será que nós na vida prática, muitas vezes, esta palavra em nada se condiz com os nossos pensamentos, com os nossos projetos e com as nossas atitudes?
O que é que acontece quando falam mal de nós? Nós não ficamos contentes, não ficamos satisfeitos. Muitas vezes até não reagimos, mas ficamos a remoer cá dentro. E se ficamos a remoer cá dentro, então o que é que diz a palavra de Deus? Perdoai-vos mutuamente. E o que é que nós fazemos? Nós não podemos brincar com Deus. Deus tem que ser levado muito a sério. E desculpa lá a expressão que é forte, mas que é verdadeira. Nós muitas vezes somos verdadeira canalha na relação que mantemos com Deus. Muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação interesseira. É uma relação infantil. E quem não acredita está muito atento a nós. E quem não acredita constantemente testa a nossa capacidade, da nossa coerência entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Vós vede que seguir Jesus e acreditar em Jesus não pode ser uma obrigação. Ninguém pode obrigar ninguém a acreditar em Deus. Acreditar é uma opção. E esta opção, caríssimos cristãos, passa também por um estilo de vida diferente, por uma radicalidade de vida. Em primeiro lugar, em que tudo aquilo que eu digo, aquilo que construo e aquilo que penso, em nada pode ser contrária à própria vontade de Deus. Em segundo lugar, reconhecer, caríssimos amigos, que nós muitas vezes sofremos, somos incompreendidos porque acreditamos no próprio Deus. Mas quem acredita, faz crédito em Deus, é superior a todas essas condições que tantas vezes são impostas. E era por isso que Jesus dizia no Evangelho: é preciso perder para ganhar. Mas que confusão é esta? Que curto-circuito é este? É necessário perder para ganhar. Explico-me. A lógica de Deus nunca é a lógica do poder. A lógica de Deus é sempre a lógica do serviço. Quantos no mundo e na sociedade hoje não andam em busca do poder? Não o poder pelo poder, mas o poder para se poder vingar. O poder para se poder vingar. Isto é desumano. Isto é incoerente. Isto é surreal. O poder para se vingar do outro é das atitudes mais terríveis que nós podemos ter diante da humanidade, que nós podemos ter diante de Deus e que nós podemos ter diante da mãe que invocamos como a Senhora da Ajuda. Quem é que pode pedir ajuda a Deus e a Maria se quer o mal do outro, se quer espezinhar o outro, se vive contente com o insucesso do outro e a derrota do outro? Perder a vida não é correto. E não é isso que Jesus nos diz no Evangelho. Mas perder a vida em prol de alguém, isso é ganhar a vida. Eu olho tantos que estão nesta Assembleia, porventura detrás das câmaras, ver as mães que renegaram um corpo fit, slim, para dar à luz um filho. De pais e de mães e de avós que tantas vezes deixam as suas prioridades em segundo plano para dar aquilo que realmente os filhos necessitam: a saúde, a educação, a fé, a companhia, o bom ambiente familiar. É isto, caríssimos cristãos, que diante de Deus tem valor. E nós muitas vezes vemos o cristianismo, caríssimos amigos, como uma constante missa de sétimo dia, de um luto permanente. Vivemos sempre na sexta-feira e não somos capazes de dar o salto para o lado positivo da cruz, que é a ressurreição. E reparai que não é com fel que nós conquistamos as abelhas, mas é sobretudo com mel, é com a doçura das nossas palavras, de um olhar novo, de um olhar translúcido. Estou quase a terminar. Saiamos hoje desta celebração, destas grandes festas, em que também daqui a momentos Maria vai passar pelas nossas próprias casas, e saiamos com um olhar novo. Vós vede que hoje os focos da sociedade medem as pessoas pela aparência, pela moda, por aquilo que têm, mas tudo passa. Aos 20 anos, o mundo é nosso. Aos 30 anos, queremos conquistar o nosso país. Aos 40 anos,
queremos conquistar a nossa cidade de Barcelos. Aos 50 anos, queremos conquistar a nossa terra de Gilmonde. Aos 60 anos, nós queremos mudar a mobília da nossa casa. Este é o trajeto da nossa vida, desde o mais culto ao mais simples, do mais rico ao mais pobre. E era por isso que há bocadinho Santiago dizia na segunda leitura: a religião que verdadeiramente agrada a Deus é aquela que se preocupa com os pobres e que pratica a misericórdia. E quando nós nos aproximamos de um pobre, o pobre não está à espera das nossas teorias, da nossa lógica, mas o pobre está à espera de ações bem concretas. Vamos fazer aqui um parênteses, ninguém nos ouve. Nós muitas vezes olhamos para pessoas que não acreditam em Deus, ou que se confessam ateias, e nós muitas vezes ficamos de boca aberta. Como é que aquela pessoa é tão boa para os outros, é tão caridosa para com os outros, é tão próxima dos outros? E nós muitas vezes ficamos escandalizados. Como é que, afinal, como é que isto é possível? E sabes porque é que isto acontece? Porque nós muitas vezes vivemos a nossa religião apenas em tradições, em fórmulas, em práticas. Isso é importante, como é lógico. Porque nós deixamos de tomar consciência de que a nossa fé não é acreditar numa coisa. Mas a nossa fé é, sobretudo, acreditar em alguém. E esse alguém é, sobretudo, Jesus Cristo. Se queremos ser diferentes, não melhores nem piores, mas diferentes, então a nossa fé não é um produto que temos na prateleira do nosso supermercado, mas a fé tem que ser, sobretudo, pautada por obras. Se nós, caríssimos cristãos, se nós vivemos como pensamos, nós acabamos por pensar como vivemos e rapidamente a nossa consciência se vai desformando. Maria foi aquela que soube, caríssimos cristãos, negar a sua vida própria, o seu próprio umbigo, a sua vida estável. Para quê? Para ela própria também se deixar trespassar pelas 7 dores, para que também ela, como mãe, na sua dor, pegando no seu filho Jesus, colocá-lo também no sepulcro, mas com aquela consciência de que ali não está o fim, mas ali está o princípio, jamais sem fim. Ó Deus, Tu sabes quantas vezes é que eu quero ser Teu espelho, Tua imagem, mas é difícil. Tu sabes quantas vezes é que eu tenho a tendência e a tentação de que os outros, ao aproximarem-se de mim, eu possa exalar o perfume da Tua bondade, da Tua palavra e da Tua presença. Ó Deus, Tu sabes quanto esforço é que eu procuro para cumprir a Tua palavra, mas tantas vezes o stress da vida, tantas vezes a busca de um Deus que é visto quase como aquele que empresta dinheiro sem cobrar juros, e que vemos tantas vezes a igreja apenas como uma agência bancária, possa também eu reconhecer em Ti, Senhor Jesus, não apenas o remédio, mas também a cura. É Maria, a Senhora da ajuda, que diz: olha para o meu filho, ele é a palavra para ser falada, ele é a palavra para ser dita. Jesus é o doente que necessita de carinho e de compreensão. Jesus é o nu que necessita de ser vestido. Jesus é o mendigo que necessita de um sorriso. Jesus é o só que necessita de companhia. Jesus é tantas vezes o esquecido que necessita de lembrança e de gratidão. Maria dá-nos 3 saltinhos, 3 degraus para uma vida com mais perfeição. Que ela nos ajude a procurar Jesus, que ela nos ensine a encontrar Jesus e que ela nos ensine a amar Jesus. São estes 3 verbos: procurar, encontrar e amar. Quem dizem os homens que eu sou? Muito fácil. Quem dizem, e vós quem dizes que eu sou? Um pouco mais difícil. Eu acrescentaria uma outra terceira questão para a nossa reflexão. Coloquemos diante do espelho e não digamos: espelho meu, quem é mais bonito ou mais forte do que eu? Mas coloquemos diante do espelho, e diante do espelho nós perguntemos a Jesus: ó Jesus, quem é que eu sou para Ti? E aqui certamente a resposta será muito mais difícil.
A verdadeira religião que agrada a Deus é o amor a Deus e o amor ao próximo. Tudo o resto é palha. So it is, just like you said it would be. Life goes easy on me most of the time, and so it is. The shorter story. No love, no glory. No hero in the sky. I can't take my eyes off you. 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 I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We both forget the breeze most of the time, and so it is. The golden water, the flowers altar, the pupil in the eye. I can't take my eyes off you. 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 I can't take my eyes. Did I say that Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, o Senhor nosso Deus é justo e compassivo. Ouve a voz da Igreja, que humildemente lhe suplica, e Maria, que a protege com o seu manto protetor. E digamos cantando: interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
Santa Igreja, para que, na totalidade dos seus fiéis, se ponha à escuta do Espírito da Verdade, animada pela comunhão e edificada pela participação de todos na sua missão, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos que governam os povos, para que não desviem o rosto perante as dificuldades destes tempos novos, mas que percorram um caminho novo de diálogo, escutando o clamor do povo e a voz dos sábios, na busca do bem comum, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos que não têm que comer ou que vestir, pelos desempregados, sem abrigo e refugiados, para que encontrem resposta rápida e generosa aos seus direitos humanos fundamentais, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos nós, para que testemunhamos toda a nossa fé em Cristo, com as obras concretas de amor, no serviço humilde e gratuito aos outros, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando a cruz que não escolhemos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Gostava de rezar também por todos os doentes da nossa comunidade de Gilmonde e aqueles que cotidianamente cuidam dele com esmero e esforço. Lembrar também os nossos imigrantes, grandes devotos também da Senhora da Ajuda. Lembrar também, caríssimos cristãos, creio que mais sincero podemos ser pelo Monsenhor Cirilo Figueiredo, o grande promotor das festas em honra da Senhora da Ajuda. Lembrar o Sr. Armando Barros, também o amor e a estima que ele tinha por estas mesmas festividades e a nossa comunidade paroquial. Colocar também na patena do altar todos aqueles que em tempos passados já constituíram a comissão de festas em honra da Senhora da Ajuda e que já vivem junto de Deus, para que possam contemplar Maria e com as 12 estrelas na cabeça possam também levar até si as nossas próprias vidas, as suas alegrias e angústias. Oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos discípulos: se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, dai-nos a graça de responder ao vosso convite. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com bondade para as nossas súplicas. Recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação. Dar-vos graças sempre em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Salvador. Ele é o Messias prometido, mas sem glória e sem honras. Ele é a vossa presença e o vosso reino entre nós, mas como um homem que percorre os nossos caminhos. Ele nos revela o vosso poder e a vossa glória, mas levando o nosso sofrimento. Ele é o morto de Sexta-feira Santa e o ressuscitado de Páscoa. É por isso que, com os anjos e os santos no céu, queremos proclamar na terra a nossa gratidão, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos da Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Arcebispo Jorge, seu Bispo Auxiliar Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que já adormeceram na esperança da ressurreição, de forma particular por quem hoje queremos oferecer esta Eucaristia. A todos admiti-os na luz da vossa presença, mas tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de um dia podermos participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Ajuda, seu esposo José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Quem dizem os homens que eu sou? Uma pergunta fácil que podemos copiar pelo vizinho do lado. E vós, quem dizes que eu sou? É já uma pergunta bem mais difícil de nós concretizarmos. Somos um mundo que vivemos mais de perguntas do que de respostas. Ainda há dias lia um artigo, um estudo americano no Jornal Público que falava que em tempo algum o coeficiente de inteligência dos nossos estudantes foi tão baixo como hoje se situa. Isto porquê? Porque nós hoje não sabemos pensar. E quando não sabemos pensar, não sabemos argumentar. E se não sabemos pensar e argumentar, também não sabemos inovar. É necessário perdermos para ganharmos. Perder a nossa ignorância, perder a nossa insensibilidade, perder o nosso orgulho, para vivermos uma vida em abundância e uma vida com qualidade. E só ancorados, sintonizados nesta lógica, é que com verdade da nossa inteligência e do nosso coração a Deus podemos chamar de Pai. É essa oração que neste momento nós a Ele vamos dirigir. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas
Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, especialmente do medo do sofrimento que nos afasta do Messias sofredor. Enchei-nos de confiança na vossa bondade, que não permitirá que soframos em vão, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes ao povo que vos ouvia, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ajudai-nos a salvar a nossa vida, perdendo-a, gastando-a para o vosso louvor, para o serviço do Evangelho dos nossos irmãos, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Podeis dizer a toda a gente que o Padre de Gilmondo não anda atrás de sacrifícios. Não anda atrás deles porque eles naturalmente na vida já surgem todos os dias. O importante, sobretudo, é nós darmos sentido ao nosso sofrimento e ver que muitas vezes o nosso sofrimento é causado pela nossa maneira de pensar, de ver o mundo, de ver os outros e também o nosso lugar que ocupamos neste próprio mundo. Colocar diante de Deus é colocar-se diante do espelho e ter a coragem de perguntar para depois escutar as próprias respostas. E a pergunta que Deus nos faz, à espera também das nossas respostas, é este: ó Jesus, quem é que eu sou para ti? Só quem se coloca neste caminho é que certamente terá consciência de que a paz não é um dom reservado para alguns, mas a paz é dom de Deus para todo homem e mulher de boa vontade. Seja esta boa vontade que neste cântico nós a Deus vamos pedir. Somos felizes porque nesta manhã de domingo tivemos o privilégio de sermos convidados pelo Senhor Jesus para este banquete. E dissemos sim ao seu convite. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Entreis em orar, dizem uma palavra e o sereis. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amigos, estamos a chegar ao final desta primeira parte do nosso dia da Eucaristia Solene em honra de Nossa Senhora da Ajuda. Agradecer a vossa presença em grande número desta comunidade, estes devotos de Nossa Senhora da Ajuda. Agradecer a vossa presença, agradecer também a presença do Filipe Guedes, do Rui Caridade e do Marco, meus colegas da escola, que fizeram também a cobertura desta mesma celebração e que da parte da tarde irão também fazer a cobertura dos outros atos religiosos que iremos ter connosco. A lembrar, às 2 horas da tarde, o Andor irá percorrer as principais artérias desta comunidade de Gilmonde e depois, pelas 6:30 da tarde, teremos connosco o Coral Magistroi, que irá fazer a grande recepção com todas as suas vozes e instrumentos do lado exterior do Andor de Nossa Senhora. Traremos aqui para o Centro Pastoral e irão animar toda a celebração da parte da tarde, a quem eu convido cada um de vós, que será proferida pelo Vigário-Geral da Arquidiocese de Braga, o cônego José Paulo Leite Abreu, que já nos acompanhou ao longo de toda esta semana. Depois iremos fazer também a grande despedida, mais uma vez pelo Coral Magistroi, e por essas surpresas que eles têm preparados por eles, para nós, e o qual também eu convido, e é dessa forma, também nesse cortejo solene que vamos fazer entre o Centro Pastoral e a Capela de Nossa Senhora da Ajuda, é aí que nós daremos o grande encerramento destas festividades em honra de Nossa Senhora da Ajuda. Aqueles que nos acompanham, mais perto ou mais longe, que realmente esta presença da Mãe discreta, ela nos aponta sempre o caminho a seguir. E o caminho a seguir melhor é sempre o caminho da verdade, o caminho da humildade e também o caminho do serviço. Porque Deus não está preocupado em saber aquilo que nós sabemos dele, mas a sua sensibilidade é a paixão que nós temos por ele. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom almoço, um bom domingo para todos e deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Virgem cheia de
15 de setembro, às 6h30 da tarde,